Hoje a gente Foi inicia... para gravar, João, por favor? Sim, já Ah, está pois. gravando, obrigado. Né? Hoje, pessoal, a gente inicia o assunto, né, sobre as teorias modernas ácido-base. Né? Vocês aí já tiveram contato com algumas, né, ou pelo menos uma delas, não é isso? Então vamos lá. Né? Pessoal, a princípio, no primeiro ano, quando a gente falava ali, né, o que é um ácido, né? O que é um ácido? Como é que a gente caracteriza um ácido? Aí a gente usa o conceito de Arrhenius, né? A gente fala que ácido é toda substância, quando colocada em meio aquoso, libera íons H+, né? E a base, por sua vez, ela vai liberar íons OH- quando colocada em meio aquoso. Não é isso? Esse é o conceito de Arrhenius. Então a gente observa aqui, pessoal, que o HCl, né, ele pode ser considerado um ácido de acordo com o conceito de Arrhenius. Por quê? Né? Porque o HCl, né, quando ele é colocado ali em meio aquoso, né, ele ioniza, lembrando que ionizar é parecido, mas ao mesmo tempo é diferente de dissociar. Né? Olha eu voltando aqui falando disso mais uma vez, né? O que acontece, pessoal? Nas moléculas de HCl, a ligação entre elas, né, entre os átomos, é do tipo covalente. Né? O hidrogênio está ligado com uma metal, e quando é hidrogênio ligado com uma metal, a gente tem uma ligação com caráter mais covalente. É exatamente isso. Bom, devido a essa ligação ser, né, ela ter um caráter covalente, a gente não tem íons aqui, pessoal. Nessa estrutura, né, na molécula de HCl, nós não temos íons. Né? Só que essa estrutura, quando ela é colocada em meio aquoso, a gente vai ter sim a formação de íons. Ou seja, forma-se íons. Ou seja, formar íons é o mesmo que ionizar. Então, nós dizemos que substâncias, quando formam substâncias, né, moleculares, covalentes, quando formam íons, a gente diz que elas sofreram uma ionização. Né? Agora, olha só, né, as bases. O que acontece com o KOH? O KOH, né, ele pode ser considerado também uma base de Arrhenius, porque em meio aquoso libera íons OH-. Se a gente prestar atenção, pessoal, a base KOH, ela é uma estrutura em que a gente tem o potássio K+, ligado com o OH-. Nessa estrutura aqui, queridos, a gente tem uma ligação com caráter iônico. Verdade, professor, a gente tem íons, né, constituindo essa estrutura. Então, a gente tem uma ligação com caráter iônico. Quando o KOH, que já tem um caráter iônico, né, se a gente fala que a ligação é iônica, pessoal, no composto iônico, a gente já tem uma espécie positiva ligada com a espécie negativa. A gente já tem o cátion e a gente já tem o ânion. Então, quando essa substância é colocada em meio aquoso, né, e a gente vê aqui, ó, o K+ separado do OH-, os íons que já existiam, eles estão sendo separados, então a gente tem uma dissociação, em que dissociar significa separar os íons. Beleza? Então, jovens, né, tratamos a HCl como ácido de Arrhenius e o KOH, né, como uma base de Arrhenius, exatamente porque em meio aquoso, respectivamente, vão liberar íons H+ e íons OH-. Beleza? Beleza, tomar uma aguinha para hidratar, né, professor? Então vamos seguindo, vamos adiante. Tchan, 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 tchan. Agora, jovens, a gente vai falar aqui, ó, sobre a teoria de Bronsted-Lowry. Né? De acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, o que vem a ser um ácido e o que vem a ser uma base? Essa teoria de Bronsted-Lowry, ela é também chamada de teoria protônica. Por que teoria protônica? Vocês estão ligados aí, né, que a gente aqui, a gente chama o próton como se fosse o quê, pessoal? O íon H+. Professor, eu estou ligado, né? Então,
vamos entender, né, que mais uma vez, eu acho que eu já falei isso em algum momento, mas vamos entender o porquê que o H+ é chamado de próton. Alguém quer falar por quê? Fala, Gabriel, bom dia. Hein? Por que, pessoal, que o H+ é chamado também de próton? Vamos entender? O hidrogênio, né, ele tem um próton e ele também tem o quê? Um elétron, né? Então, ele tem um próton e ele também tem um elétron. É verdade, professor, porque as espécies químicas, os átomos são o quê? Eletricamente neutros. Isso aí, falou tudo. Deixa eu só fechar um aplicativo aqui. Deu certo? Deu certo. Né? Então, a gente chama, né, a gente fala que os átomos neutros, eles têm o quê? Um próton e um elétron. Então, eu vou desenhar aqui né, utilizando o modelo de Bohr, melhor dizendo, o modelo de Rutherford, né, mais simples. Né? O próton, o núcleo, e aqui a eletrosfera, e a gente tem aqui o elétron. Não é isso? O que acontece com o hidrogênio para ele virar o H+? Né? O H+, pessoal, é o hidrogênio que perdeu o elétron. Não é isso? Então, veja aqui essa estrutura. Ó. Quando eu tenho essa estrutura aqui, né, do átomo de hidrogênio, e ele perde o elétron, o que resta na estrutura deste átomo? Né, deste íon agora? Só resta o próton. Então, a gente chama o H+ de próton. Beleza? Porque eu escrevi próton aqui, mas faltou terminar, né? Essa teoria, pessoal, de Bronsted-Lowry, ela é chamada de teoria protônica. Né? O acento fica aqui, ó, protônica. Deixa eu consertar ali o acento que eu havia escrito anteriormente. Por que ela é teoria protônica? Porque a gente vai falar de espécie que doa o próton, doa o H+, ou de espécie que vai receber o próton, receber o H+. Né? Então, com muito carinho, vamos ler o que está escrito aqui no texto. Deixa eu tirar um pouco aqui dessas informações. Isso. Né? De acordo com essa teoria, pessoal, o que é um ácido? Ácido é toda substância capaz de doar um próton. Né? O que é o próton? É o bom e velho H+. Né? Então, o ácido é a espécie que doa o próton e a base vai ser aquela capaz de receber o próton. Né? Então, a gente tem um conceito aqui agora um pouco diferente. Não necessariamente, né, liberar H+ ou OH-. A gente está falando aqui agora de quê? Né, de um conceito em que temos o H+, né, como referência. Se a espécie química doa esse H+, ela é um ácido. E se ela recebe o H+, aí ela é uma base. Então, observem, pessoal, que a gente tem o HCN aqui, ó, o ácido cianídrico, né, reagindo ou entrando em contato com a água. Quando isso acontece, galera, notem que o hidrogênio ali, ó, proveniente do HCN, ele vai para quem? Ele vai para a água. Então, a água recebe o H+. Se a água recebe o H+, ela é a base. E ela está recebendo de quem? De quem está doando esse H+. O HCN doa o H+, então ele é considerado como o quê? Como um ácido. Bom, observem que depois, né, deste par ácido-base aqui, ó, depois desse ácido, dessa base reagirem, o que acontece? A gente vai ter aqui, ó, a água, depois que recebe o H+, ela forma quem? O H3O+. Né? E o HCN forma quem? O CN-. Então, deixa eu escrever aqui, né, com cautela, o que eu estou falando. O HCN com a água. Quem que é a água, professor? A água é essa aqui, ó, H2O. Né? O que acontece, pessoal? Este hidrogênio do HCN, ele é perdido para a água. Né? E quando esse hidrogênio é perdido para a água, o que acontece? Né? A água recebe esse hidrogênio e esse par de elétrons vem aqui para o CN, né, tornando o CN-. E o que a água se converte? Ela se converte em H3O+.
Deixa eu colocar aqui H3O+. É isso? É. E o HCN se converte em CN menos. Deixa eu escrever aqui agora quem? Mais, né? O CN menos. Pessoal, o que está acontecendo aqui, né? Assim como o hidrogênio do HCN, pode ser doado para a água, né? Agora a gente tem aqui uma situação nos produtos similar. O H3O+, pode doar um hidrogênio para o HCN. Ah, professor, então se o H3O+, ele pode doar um hidrogênio, a gente pode falar que ele também é um ácido? Sim, e é exatamente isso que eu quero te contar. Né? Que quando um ácido de Bronsted-Lowry reage com uma base de Bronsted-Lowry, o que a gente vai formar? A gente vai formar um outro ácido, que é um chamado de ácido conjugado, e uma base que é chamada de base conjugada. Então, vamos ler o que está escrito aqui, ó. No sentido direto, o HCN doa um próton para a água. Beleza. O HCN, então, funciona como um ácido e a água funciona, né? Ela atua como uma base. Beleza? Agora, no sentido inverso, né? Do H3O+, com o CN-, né? Para a esquerda. No sentido inverso, o H3O+, doa íon H+, e atua como ácido, né? Então, ele doa íons H+, para quem? Para o íon CN-, que funciona como uma base. Né? Então, a gente fala o seguinte, pessoal. Então, no sentido direto, deixa eu apagar tudo aqui, né? No sentido direto, o que a gente tem? A gente tem os pares HCN e CN-, né? Eles são um ácido e a base conjugada. E a gente tem no sentido, né? No sentido a gente tem, né, o direto, HCN e CN-, né, atuando como ácido e base conjugada, e a gente também tem quem? Água e H3O+, que atua como quem? Como uma base e um ácido conjugado, certinho? Né? Então, HCN e CN- são pares o quê? Ácido-base, é um par ácido-base. E o o H2O e o H3O+, eles também são o quê? São um par, só que agora é uma base e o ácido conjugado. Então, tem uma informação aqui que ela pode ser útil eventualmente, né? Todo ácido forte possui uma base conjugada fraca. E todo ácido fraco possui uma base conjugada forte, né? Vamos usar o exemplo que a gente tem aqui para ilustrar o que eu acabei de falar. Galera, o HCN é um ácido forte ou um ácido fraco? Professor, você apertou sem abraçar. Galera, o HCN é um ácido que fraco, né? Se ele é um ácido fraco, o que ele está contando aqui? Ó, que todo ácido fraco possui uma base conjugada forte. Ou seja, o íon CN-, pessoal, ele é uma base conjugada forte. Por quê? Porque ele vai com muita facilidade receber o próton, né? E o que acontece? Né? Toda vez que ele recebe o próton, ele vai, de alguma maneira, se converter em HCN. Né? Então, temos essa ideia aqui, né, da relação entre o ácido forte ou fraco e a base conjugada forte ou fraca. Professor, e se eu tiver uma base forte? Se eu tiver uma base forte, eu formo um ácido conjugado fraco. E se eu tiver uma base fraca, eu formo um ácido conjugado forte. Beleza? Então, essa aqui é uma parte um pouco mais teórica, mas é importante que a gente fale, tá bom? Avançando agora, galerinha, a gente vai falar, né, da teoria ácido-base de Lewis. Professor, às vezes eu gosto de falar Lewis. Eu também me sinto confortável falando Lewis, mas eu andei dando uma olhada em alguns lugares, pessoal, parece que a pronúncia é Lewis, tá bom? Mas aí, ó, fica a dica, né? Se você ouvir Lewis também, eventualmente vai estar certo.
Beleza? Então, o que a teoria de Lewis, né, o Lewis, fala com relação a ácido e com relação à base? O que é um ácido? O que é uma base? Vamos entender? De acordo com o que está escrito aqui, ó, pessoal, a gente pode entender da seguinte maneira. Ácido é toda substância capaz de receber um ou mais pares de elétrons. Então, galera, o ácido ele recebe par de elétron. Uai, professor, então eu posso dizer que a base vai ser quem doa o par de elétron? É isso mesmo, ó. E o que é uma base? Está escrito ali na sequência, base é toda substância capaz de doar um ou mais pares de elétrons. Não é isso? Então, enquanto o ácido doa, enquanto a base doa par de elétron, o ácido vai receber. Certinho? Quando a gente olha aqui, pessoal, né? Tá escrito aqui, né, que o ácido tem deficiência de elétrons e a base apresenta, né, elétrons disponíveis ou carga negativa. Vamos lá, né? O que seriam esses elétrons disponíveis, pessoal? Seriam elétrons livres na estrutura, né? De alguma maneira, par de elétrons livres na estrutura. Olha só, né? O que a gente tem aqui? O NH3 em contato, né, com o H2O. Quando a gente vê a estrutura do NH3, pessoal, como ela é, né, como está a disposição dos átomos? A gente tem um nitrogênio aqui, não é isso? E 3 hidrogênios ligados aqui, ó, em cada uma dessas, né, em cada ligação. Ligados em cada ligação ficou muito bom, né? E aqui a gente tem um par de elétron livre, não é? Sim. E como que é a molécula de água? A molécula de água está exatamente ali, né? É o oxigênio ligado aqui, ó, com 2 átomos de hidrogênio, não é? E a gente também tem aqui 2 pares de elétrons livres. Beleza. Agora, o que acontece, pessoal? Né? Acontece que o NH3 ele vai atacar de alguma maneira, ele vai doar o seu par de elétrons, né? Este par de elétrons aqui, ó, ele vem entrar em contato com esse hidrogênio. E o que acontece? Esse hidrogênio aqui, ele vai se ligar com esse NH3. E essa ligação aqui, né, o que significa esse tracinho? Né, os tracinhos entre os átomos, eles são nada mais, nada menos do que compartilhamento de elétrons. Né? Então, entre o hidrogênio e o oxigênio é mais negativo. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter esse par de elétrons aqui, ó, migrando para o oxigênio. Então, nós vamos formar a espécie NH4+, e o quê? E o OH-. Não é isso, turminha? É. Então, como o NH3 ele doa esse par de elétrons, o NH3 atua como uma base, né? Porque base tá aqui, ó, é toda substância capaz de doar, né, um ou mais pares de elétrons. E a água, por sua vez, jovens, ela vai atuar como o quê? Né? A água atua como um ácido. Por quê? Porque ela vai receber esse par de elétrons. Cadê aqui, ó, meu desenho, né? Esse par de elétrons que o NH3 doa, né? A água recebe esse par de elétrons, não é isso? Sim. E aí ela vai se comportar como o quê? Como um ácido, né? Por quê? Porque o ácido recebe o par de elétrons e a base doa este par de elétrons. Belezinha? Então vamos avançando aqui, galerinha. Agora eu quero falar com vocês de um assunto que não está no seu livro. Ele não está no seu livro, mas a gente não pode deixar de falar. Tá bom? É sobre o KPS. Professor, o que é esse KPS? Né? Que história é essa? Eu vou te contar. Né? Mas primeiro eu quero que você, né, olhe o desenho que eu vou fazer aqui. Imaginem, jovens, né, que nós temos um recipiente. Professor, que recipiente é esse? Um becker. Até fazer aqui o biquinho do copo becker. Beleza? E aí, galerinha, vamos adicionar aqui neste becker água. Né? Então, eu vou colocar água até um determinado nível aqui. Belezinha? Legal. Bom,
Turma, eventualmente, né, nós temos substâncias, nós temos sais, e esses sais, eles são insolúveis. Só que cá para nós aqui, né, o que significa dizer que uma substância é insolúvel? Significa que ela não dissolve nada. Professor, não dissolve nada. Hã? O que isso significa quando eu falo assim, tal substância é insolúvel, né? Isso está querendo dizer para a gente, pessoal, que ela é praticamente insolúvel, né? Então, a gente tem que ter a maturidade, o discernimento para entender que quando uma substância é insolúvel na outra, não quer dizer que nada dela se dissolve ou nada dela, ou nada dela se mistura, né? A gente está querendo dizer que as quantidades que vão solubilizar ou misturar serão muito pequenininhas, beleza? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né, de um sal. Eu vou colocar aqui nesse recipiente um sal chamado cloreto de chumbo. Deixa eu adicionar o cloreto de chumbo aqui, ó. Então, eu coloco o cloreto de chumbo, e o cloreto de chumbo, galera, ele é um sal praticamente insolúvel, né? Se eu digo praticamente insolúvel, a gente entende que só uma pequeniníssima parcela dele, né, vai se dissolver. Não é isso? É verdade, professor. Então, se eu estou adicionando esse sal aqui, pessoal, uma pequeniníssima parcela vai dissolver, né? E esses sais insolúveis, galera, eles vão formar um equilíbrio, né? Então, ao mesmo passo aqui, ó, que a gente tem o PbCl2, né? Se dissociando em que, galera? Em Pb2+, né? E Cl- e 2Cl-, cada estrutura que se dissocia libera um Pb2+, e 2Cl-, não é isso? Sim, é isso aí, né? Quando isso acontece, vai haver alguns desses íons que vão se juntar na proporção devida, né? De um chumbo para 2 cloro, e formar de novo o cristal do sal, certo? Então, esse equilíbrio aqui vai existir, né? Então, é importante que vocês entendam isso, tá bom? Bom, professor, né? E daí? Bom, e daí que se a gente tem um equilíbrio químico, a gente pode escrever uma expressão para esse equilíbrio químico, não é verdade? É. E como é que fica a expressão do equilíbrio, né, utilizando as concentrações aqui, hein, galera? Como é que a gente escreve aqui, né? É concentração de produtos sobre concentração de reagentes elevados aos coeficientes estequiométricos. Não é isso? Então, olha aqui o que vai acontecer, é o pulo do gato. Vai ficar, então, ó, vamos comigo, concentração de Pb2+, elevado a quanto, cabeção? Elevado a quanto? Elevado a 1, né? Por quê, professor? Ué, o coeficiente estequiométrico ele é 1. Vezes a concentração do outro produto. O outro produto só pode ser quem? Né? O Cl-, a concentração de Cl- elevado ao quadrado. Porque o coeficiente aqui, ó, é 2. Não é isso? Sim, o coeficiente é 2. Deixa eu fazer uma mágica aqui, Rapidex. Professor, o senhor não quer que a gente veja agora, não? Talvez vocês podem até estar se distraindo por isso, né? Daqui a pouco a gente vê isso aqui. Bom, jovens, e agora? Dividido pelo quê? Dividido pelo nosso reagente, não é? Só que tem um detalhe aqui, ó. Tá, senhor, o nosso reagente está no estado sólido. É verdade. Substâncias sólidas e líquidos puros, pessoal, não entram na expressão. Beleza? Então, a nossa expressão está escrita. Beleza? Só que eu tenho uma coisa para te contar. Tá bom? Galera, o que tem, né? Como é que a gente fica sabendo da concentração desses íons?
Essa concentração, pessoal, ela vai ter a ver com a solubilidade do sal, né? O que isso significa? Significa que se eu tenho um sal com uma solubilidade S, qual que é a concentração desse sal? É igual o quê? A essa solubilidade, beleza? E qual que vai ser a solubilidade? Qual que vai ser a concentração dos íons? Pela proporção da equação química, galera, se eu tenho uma quantidade de 1 mol desse sal, eu vou dissociar, me desculpe, 1 mol de íons e 2 mol desse outro íons. Então, se eu tenho uma solubilidade desse sal, né? Se eu tenho uma solubilidade aqui, ó, vamos supor 0,002, né, mol por litro, significa que qual é a quantidade que eu vou produzir desse íon? Ué, se a proporção é 1 para 1, então a solubilidade, a quantidade de íons que eu tenho na solução, né, é igual à solubilidade do sal. Então, se aqui era 0,002, a quantidade que eu vou ter desse íon também vai ser o quê? 0,02. E a quantidade deste outro íon, como a proporção é de 1 para 2, a gente vai ter o dobro aqui, né? 2 vezes 0,002. Não é isso? Exatamente. Né? Então, o que a gente pode escrever aqui, pessoal? Nessa expressão, a gente pode substituir essas concentrações pela solubilidade daquela substância. Né? Então, qual que vai ser a quantidade de Pb2+? Vai ser exatamente igual à solubilidade do sal, que eu chamo de S, vezes a solubilidade vezes a concentração do outro íon, que é 2S, o dobro da o quê? Da solubilidade do sal. S vezes 2S ao quadrado, né? Não esqueça que a gente tinha um 2 aqui, ó. 2S ao quadrado. Ou seja, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem uma solubilidade, não é? Multiplicando a outra solubilidade. A gente tem um produto da solubilidade do sal. Por isso que essa constante é chamada de KPS. É a constante do produto de solubilidade. Porque para encontrar a constante, a gente faz o uso da solubilidade de sal. E essa constante, pessoal, ela vai ser útil para sais que são insolúveis, né? Só que a gente entende como pouquíssimo solúveis, né? Então, como é que fica esse resultado de KPS? Vai ser S vezes 2 ao quadrado é 4, S ao quadrado é S ao quadrado. Né? Então, o KPS, nesse caso aqui, a expressão fica como 4 vezes S ao cubo. Professor, e se eu quisesse saber o valor dessa constante? Cara, o que você tinha que fazer? Você tinha que pegar e substituir este S, né, pela solubilidade do sal em questão. Qual que é a solubilidade do PbCl2 a dada temperatura? Né? Então, se você encontra este valor, você substitui aqui na expressão, não é? Faz a continha e aí vai chegar no seu resultado, né, no valor dessa constante. Bom, esse valor que eu coloquei 0,02 aqui, ó, eles são valores hipotéticos, beleza? São valores que eu inventei aqui agora, tá? Só que eu pesquisei a solubilidade desse sal e eu trouxe aqui, né? A solubilidade desse sal é igual a 1,6 vezes 10 a menos 2. Então, eu substituo o valor de S pelo valor da solubilidade do sal em questão. 1,6 vezes 10 a menos 2, né? Então, desse jeito, pessoal, substitui o valor de S pela solubilidade que está aqui, né? E qual é o valor de KPS? O valor de KPS que a gente encontra é igual a 1,64 vezes 10 a menos 5. Agora, a pergunta que não quer calar é:
O que significa este valor de KPS, jovem? Né, esse valor pequenininho. Então, deixa eu apagar tudo que está escrito aqui para te explicar. Galera, a constante não tem a ver aqui ó, com concentração de produtos sobre a concentração de reagentes elevado aos coeficientes? É isso mesmo. Agora, como isso aqui é uma divisão, né? Como a constante é uma divisão, o que significa o resultado da divisão ser um valor miúdo? Ser um valor pequenininho, né? Esse valor não é pequenininho, galera. Olha como ele é pequeno, 0,0001643, 16384. Então, o que significa o resultado da divisão ser pequeno? Significa que o denominador é grande e o produto é pequeno. Ou, desculpa, que o denominador é grandão e o numerador é miúdo. Não é isso? É. Ou seja, nós temos uma alta concentração de reagentes e baixa concentração de produtos. Em equilíbrios em que o valor da constante é muito pequeno, a gente fala então que este equilíbrio está mais deslocado para o sentido de reagente. Beleza? Tudo bem, turma? Né? Então, é essa aí a ideia que eu quero trazer para vocês hoje. Né? Quando a gente tem um valor de constante pequeno, a gente tem o quê? O equilíbrio deslocado para o lado de reagente. E se essa constante é grande, a gente tem o equilíbrio deslocado no sentido de produto. Beleza? Né? Então, a gente encerra a nossa aula de hoje por aqui, tá certo? E na próxima aula, galera, a gente vai falar, né, sobre matéria nova, eletroquímica, beleza? Sobre pilhas, sobre, né, geradores, o sentido químico do funcionamento de uma pilha. O que acontece numa pilha, galera? Na pilha não tem uma passagem, a gente usa pilha para quê, né? Começa assim. Conhece esse equipamento aqui, cara? O que acontece aqui dentro, hein? Como é que ele funciona? Ele funciona porque ele tem uma pilha. Se vocês observarem aqui, né? Ele tem uma bateria, na verdade. Se vocês olharem aqui, né? Eu estou usando um notebook e esse notebook ele também funciona sem estar ligado na tomada. Por quê, professor? Porque ele tem uma bateria. Olha aqui esse relógio, né? Esse relógio aqui, ele consegue se mexer, né? Vocês estão vendo aí, pessoal, o passar das horas, né? O ponteirinho aqui dos minutos está galgando aí, né? 1 segundo. Aliás, eu falei dos minutos, né? Mas é 1 segundo a cada segundo. Então, por que esse reloginho aqui, esse relógio, ele consegue, né, trabalhar? Porque aqui dentro tem uma pilha, né? E o que a pilha fornece? Uai, professor, ela fornece energia. É isso mesmo, né, pessoal? As pilhas, elas fornecem, né, energia elétrica. E essa energia elétrica, a gente pode entender ela como sendo passagem de corrente elétrica. E o que é a corrente elétrica, né? Olha eu entrando aqui, né, na física. O que é corrente elétrica, né? Imagine que a gente tem um fio e a gente tem o quê, né? Elétrons passando aqui, ó, pela seção desse fio aqui em determinado tempo. O que é, né, a corrente? É a quantidade de cargas que passa no intervalo de tempo ali, não é isso? E essas cargas aqui, pessoal, elas são nada mais, nada menos do que elétrons, fluxo de elétrons, não é isso? Então, esses elétrons, pessoal, eles estão vindo de onde? Da reação química que está acontecendo entre as substâncias lá na pilha, não é isso? É. Então, né, conseguimos aí aproveitar esse fluxo de elétrons para gerar a corrente elétrica. E isso aí faz todo sentido na nossa vida hoje em dia, né? Muitos dos equipamentos que usamos precisam aí de, né, uma fonte de energia elétrica para funcionar. As pilhas, então, trouxeram aí uma grande facilidade para a mobilidade de várias atividades. Né? Eu lembro que aqui em casa, quando eu era bem criancinha, o telefone era só fixo, né? O telefone era na tomada na parede, e você não conseguia sair desse perímetro aqui em torno do telefone. Você ficava aqui, né, perto, conversava de cá, conversava dali e tal, mas o quê? Nesse raio de ação. Cara, hoje a gente sai de país, né, muda de cidade e o telefone está na mão, né? Isso acontece por quê? Porque a gente tem aqui, né, um mecanismo de fornecimento de energia, né,
para que o equipamento funcione, né? Então, assim, as baterias elas foram assim, muito úteis, né, para a nossa vida. Ó, eventualmente um de vocês aí já deve ter ouvido falar do marca-passo, né? O marca-passo é um equipamento que ele é utilizado aí, né, em pessoas com problemas cardíacos, e esse equipamento, pessoal, instalado aí, né, no corpo dessas pessoas, eles carecem, eles têm necessidade, sim, de uma bateria, né? Então, a gente vê aí, né, como o avanço desse ramo aí, ele foi útil para solucionar algumas, né, demandas que os seres humanos foram, né, necessitando. Beleza? Então, a aula que vem, galera, a gente vai falar sobre pilhas, tá? Então, não percam a próxima aula. Ó, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês, rapidão. A gente já tocou nesse assunto ano passado, né? Professor, como eu fico sabendo que um sal é solúvel ou não? Né? Então, a gente tem um sal, pessoal, e um sal ele é composto de cátions e ânions, beleza? Então, aqui, ó, nessa primeira coluna, nós temos os ânions, né? E aqui a gente tem a solubilidade ou a insolubilidade de alguns, né, de algumas combinações. Né? Então, por exemplo, aqui, né, todos esses ânions, nitrito, nitrato, esse aqui, se eu não tô, esse aqui é o acetato, né, clorato e perclorato. Todas as combinações desses ânions com qualquer cátion vai formar substâncias que são solúveis, certinho? Agora, olha só, os cloretos, brometos e iodetos, né, são insolúveis, os de prata, chumbo, mercúrio e cobre, né? E os demais aí já são solúveis. Então, fiquem atentos com o jeito que você vai olhar essa tabela. Né? Olha só esse outro grupo aqui, ó, os sulfetos. Né? Os sulfetos são solúveis, os sulfetos de metais alcalinos e metais alcalino-terrosos. E também o sulfeto de amônio. Já os demais sulfetos, eles são o quê? Eles são insolúveis. Então, se, por exemplo, assim, você encontra o sulfeto de ferro, né? O sulfeto de ferro. O sulfeto de ferro, pessoal, ele é um sulfeto de grupo 1, não porque o ferro não é do grupo 1A, né? Não é da família 1A ou grupo 1. O ferro é do grupo 2? Não. O ferro, ele é o NH4, ele é amônio? Também não. Né? Então, o ferro ele está aqui ó, nesse grupo dos demais cátions, e os demais cátions formam sulfetos insolúveis. Beleza? Igual eu te mostrei aqui, né? Eu te mostrei o PbCl2. Por que o PbCl2 eu sei que ele é insolúvel? Né? Porque ele é, de alguma maneira, um cloreto de chumbo, né? E os cloretos de chumbo são insolúveis de acordo com esta regrinha da tabelinha que a gente tem aqui, tá bom? Galera, a gente encerra a nossa aula por hoje. Muito obrigado pela atenção. Semana que vem, na terça, a gente tá junto de novo, tá bom? Um grande abraço a todos e bom finalzinho de semana aí, né? A gente ainda tem mais amanhã para acabar essa semana aí de atividades escolares, não é mesmo? Um abraço, queridos. Muito obrigado, Vani, pelo suporte. Até semana que vem. Valeu, gente. Até mais.